Palmas. Pessoal da torcida tricolor, que já tinha começado quando ficou presa a camisa, por isso que eu fiz uma cara assim do tipo, não dá mais, agora já foi. Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando. Hoje, mais um, né? Foi uma série aí nessa semana, para quem estava com saudades. A gente já tinha prometido que isso ia acontecer. Hoje era um muito importante, porque é uma coisa que a gente sempre faz, que são as expectativas do Campeonato Brasileiro. Dessa vez com uma semana de atraso. A gente já teve o jogo contra o Fluminense. Então é importante ressaltar isso. Esse vídeo a gente está gravando para que vocês tenham uma ideia. Hoje para a gente no mundo é quinta. Provavelmente a gente vai soltar para membros ainda hoje. Hoje é sexta, então, velho. Onde é que você desculpa, hoje é sexta. Hoje é sexta, a gente já deve soltar para membros ainda hoje. Eu estou perdido nessa parada aí. Hoje ainda eu peguei o carro para andar. Vou mandar até um abraço para o André, da família Tricolor de Bertioga, que eu encontrei na estrada. Eu fui dar com a vista. Chegamos quase agora. São 9h38. Os membros todos receberam esse vídeo hoje. Sexta-feira e provavelmente amanhã, no dia do jogo, a galera vai receber todo mundo de manhã e de noite tem um jogo, vai ter pré-jogo, vai ter tudo mais, e aí vai ter pré-jogo e já vai ter o jogo do Campeonato Brasileiro, esse que vai entrar nessas expectativas que a gente está falando. Claro que a gente não vai falar de jogo a jogo, a gente vai falar de um modo geral, e vocês têm que entender que nós estamos gravando o vídeo com uma sexta-feira muito agitada no São Paulo. Nós tivemos aí propostas, ou pelo menos rumores de propostas pelo Volpi, a gente teve Crespo que tá, que não tá, Arboleda que tá, que não tá, olha, hoje foi uma sexta-feira muito complicada, mas a gente vai falar, na verdade, do São Paulo, do que a gente pode esperar desse São Paulo no Campeonato Brasileiro, o que o São Paulo pode fazer, onde pode alcançar, considerando que teve reforços robustos em relação ao elenco do ano passado, tem uma comissão técnica melhor, pelo menos que aparentemente tem uma aceitação maior e já tem um título para não ter tanta pressão, pode fazer um planejamento mais adequado, mas é um ano pandêmico, são jogos muito atabalhoados, é um atrás do outro, não há descanso. Se o São Paulo conseguir se classificar, e tomara que consiga, e nada mudar em relação à Copa América, porque também está uma tragédia, que agora os jogadores brasileiros também não querem jogar, se nada acontecer de muito esquisito, São Paulo só vai ter uma pausa mesmo entre jogar jogos, 2 jogos por semana em novembro, que está um pouco longe, e vai ter desgaste, e vai ter lesão, então tudo isso vai entrar. Gabriel, qual que é sua expectativa? Já vamos considerar que São Paulo começou empatando com um bom time do Fluminense, que o Roger Machado ali acertou, deixou o time redondinho, com uma marcação muito boa, né? Um time que consegue aí ser um dos destaques, talvez, se a gente for pensar, o Fluminense é um dos destaques, porque é uma novidade, né, esse crescimento do Fluminense. Sim, eu acho que o primeiro gancho que a gente tem aí para tentar falar das expectativas para o campeonato, ele está na parte em que o São Paulo ele é melhor, de fato, do que do ano passado. É um elenco, pelo menos assim, quando a gente grava o vídeo, no começo Sim. do Campeonato Brasileiro, a gente já vai falar do elenco que pode ser em relação ao elenco que a gente tem hoje, mas hoje o São Paulo ele, de fato tem um elenco melhor, só que algumas coisas também têm que ser ponderadas, porque alguns outros times também estão com elencos melhores. E aí a gente começa a fazer a primeira avaliação. Por exemplo, no ano passado, o São Paulo terminou em 4º lugar. Esse ano, e aí é óbvio que a gente tem muita coisa ao longo da temporada que pode mudar. Por exemplo, um dos 3 favoritos. Por que favoritos? Melhores elencos. Mais qualidade técnica ali, material humano mesmo. E trabalhos mais longos também. Acho que dois deles. Favoritos, dois de 3 têm trabalhos mais longevos do que o do Crespo. Então, falando aqui, obviamente, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Assim, se a gente não tiver nenhum desses campeão da Libertadores, priorizando demais uma Libertadores e uma Copa do Brasil, e aí começa a abrir mão mais do Campeonato Brasileiro, se a gente não tiver algo nessa linha que desvirtue eventualmente o time de um foco no Campeonato Brasileiro, como aconteceu com o Palmeiras no ano passado, a gente já tem aí de partida provavelmente 3 das 4 vagas diretas para Libertadores muito encaminhadas ou comprometidas, ou aí você usa o termo que você quiser. Resta uma. E dessa uma, a gente tem times com muita qualidade brigando por ela. A gente tem o próprio São Paulo, a gente tem o Grêmio, que melhorou o seu time, conseguiu boas reposições para jogadores que saíram mesmo da base. O Thiago Nunes teve um começo de trabalho bacana. A gente tem o Internacional, que junto com o Atlético Mineiro, nesse momento em que a gente grava o vídeo,
são os times que têm maior potencial de crescimento, o Internacional pelo técnico e também pelo elenco, mas principalmente pelo técnico, e o Atlético Mineiro, por ainda não ter atingido o potencial que o elenco tem, ainda não jogou o suficiente ou condizente com o elenco. Então a gente tem um equilíbrio muito grande de outros times. O Fluminense você colocaria nessa lista para brigar por Libertadores se jogar o que parece? Ah, tá. Então, era o que eu ia colocar, porque o Fluminense, por ter um elenco pior, aí o elenco de uma maneira geral, sim. Pior no sentido de um pouco mais curto, tem boas peças, tem garotos ali para reposição, principalmente do meio para frente. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, a gente fez um pré-jogo, eu me surpreendi com a escalação, para mim era um time bem modificado, apesar de ser quase o mesmo time que jogou contra o River Plate, mas hoje, aparentemente, o Roger está dando sinais de que aquele é o time mesmo. Os dois garotos que começaram atuando mais, saíram, houve mudança na lateral direita, um pouco mais fixa, então assim, não é que o elenco é ruim, é um elenco muito competitivo, mas, deixa eu só tirar isso aqui, não é um elenco muito competitivo, mas é um elenco mais curto que de Internacional, que de Grêmio e de São Paulo. E com o Fluminense, para mim, foi o brasileiro que teve o caminho menos complicado. Não é fácil, mas é menos complicado na Libertadores. Se avançar do Cerro Porteño e for pegar Barcelona ou Vélez, eu imagino um Fluminense muito focado na Libertadores. E aí ele pode começar a ficar para trás no Campeonato Brasileiro e aí acaba perdendo um pouco da força. Um outro ponto que eu acho importante para a gente analisar no campeonato, no calendário em si, ou no cenário geral do campeonato, é a quantidade de times muito competitivos que o campeonato está oferecendo. Um Fortaleza muito competitivo, um Ceará muito competitivo, o Ceará também já com o Guto Ferreira. Foi um acerto, né? É um técnico que alguns seguidores nossos queriam aqui, né? E, tipo, eu gritei aqui, técnico do Fortaleza, meu Android apitou, queria falar, queria dar a opinião dele também. Quase que o Google dá opinião. É um bom técnico mesmo. Estava dizendo aqui, assistente do Google. Não, então, achava que você ia complementar, mas assim, o técnico do Ceará, Guto Ferreira, num trabalho um pouco mais longevo, se bobear, um dos trabalhos mais longevos da Série A, em termos de tempo mesmo, né? Vojvoda, como você falou, começando muito promissor um trabalho com Fortaleza, batendo o Atlético Mineiro com autonomia no Mineirão de virada, depois de ter um pênalti escandaloso marcado contra, é brincadeira marcar um pênalti desse. Aliás, na verdade, a brincadeira foi não marcar o pênalti no Rojas, porque esse pênalti tem sido marcado, foi marcado contra o São Paulo, contra o Fortaleza, tem pênaltis aí. E vamos esclarecer, não era para marcar nenhum desses, nem o do Rojas, mas se estão marcando todos, o do Rojas tinha que ser também, senão o São Paulo está jogando com a regra do futebol do mundo e a galera está jogando com a do mundo da fantasia. Só o São Paulo está jogando na realidade. Tá todo mundo, vamos jogar no mundo de Bob aqui, no mundo da lista do País das Maravilhas, qualquer coisa assim. Tá demais. Aí além dos dois times cearenses que vem muito forte, muito competitivo, o Fortaleza começou batendo o Atlético Mineiro e o Ceará começou batendo o Grêmio. Esse jogo eu não vi especificamente, do Fortaleza eu vi. Mas... O Fluminense empatando com o São Paulo, vamos colocar nesse contexto que sim. Era o resultado que o São Paulo poderia... E era um Fluminense focado. Não tinha o Fred, mas o resto do time era competitivo, era o time que o Roger entende hoje ser a equipe titular, dificultou, foi melhor que o São Paulo no Morumbi. Sim. Aí a gente tem o São Paulo vai enfrentar amanhã o Atlético Goianiense. Tá muito organizado, pelo menos começa o campeonato muito organizado. Bateu o Corinthians por 2-0, tudo bem que o Corinthians está duas vezes. O Corinthians está numa fase muito ruim, a gente sabe disso, mas né, o Atlético Goianiense e o Corinthians, a gente espera que o Corinthians, mesmo numa fase ruim, consiga aí achar o seu caminho. Não tá. Também o começo do trabalho do Corinthians, o Silvinho chegou agora, é muita... Que bom, tomara que eles demorem bastante para... Eu estou falando tomara que eles demorem para se encontrar, porque o São Paulo, como a gente falou, vai ter muitos desafios. Então, eu já vou colocar de cara. Não é muito honesto comparar o desempenho que a gente teve na temporada passada com o Diniz, porque a gente sabe que o Diniz é um técnico que polarizou muito as atenções. Tem muita gente que gosta, e quando gosta, gosta muito, e quando odeia, odeia muito também. E o Diniz teve um momento ali que o São Paulo ficou quantas rodadas na liderança? X, não lembro. X, então. X. Aí cada um coloca aí quanto vale X, a gente não vai lembrar. Mas o Diniz chegou a disputar o título do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo
com chances até de vencer. Depois o time teve aquela perda de desempenho, até em função do desgaste, porque também não tinha tanta peça, mas enfim. E o Crespo, mesmo tendo reforços, e a gente tendo a impressão de ser muito melhor que o Diniz, pelo menos para a torcida, ele já tem uma simpatia, ao contrário do outro técnico que tinha antipatia de muitos torcedores e de muitos da imprensa. Muita gente não gosta, mesmo do trabalho do Diniz. O Crespo não tem essa rejeição. Ele tem uma capacidade também de se comunicar muito bem, não só com a imprensa, mas com a torcida. Ele tem aquela coisa do futebol, ele tem o respeito, conquistou o público muito rápido e me parece mais versátil do que o antecessor. Mesmo considerando tudo isso, é possível que o Crespo não tenha o mesmo desempenho, mesmo fazendo um trabalho melhor, porque assim é o futebol. Nós vamos ter desafios diferentes. Também eu estou falando isso, de repente São Paulo também consegue deslanchar e crescer, porque às vezes acontece. Por exemplo, coisas que aconteceram no campeonato do ano passado que foram imprevisíveis. Da temporada passada, o Santos da Libertadores do Cuca, que chegou numa final de Libertadores, foi surpreendente. O Atlético Mineiro do Sampaoli, que montou uma equipe e não conseguiu jogar. Às vezes acontece. Aconteceu com o Cuca aqui no São Paulo. Não, por isso que sempre uma coisa que a gente sempre fala, às vezes o técnico ser bom ou ruim não deve entrar tanto na equação quando a gente está analisando um trabalho que já aconteceu. Pode servir para a gente falar, não contrata, como foi o caso da gente falando aqui do Diniz. Agora, depois que o trabalho aconteceu, você não vai analisar se o técnico é bom ou ruim. Você vai analisar se o trabalho é bom, se o trabalho foi bom ou ruim. O trabalho do São Paulo e no Atlético Mineiro foi ruim. Pode ser que desses candidatos que a gente colocou, o Palmeiras do Abel é uma incógnita, porque o cara conquistou Libertadores com autoridade, ainda que tenha sofrido na final e ter tido um caminho fácil, mas conquistou com autoridade contra o Santos. Libertadores e Copa do Brasil também tem um caminho fácil, mas o Palmeiras jogou bola para isso e tem uma pressão já em cima do Abel, de parte da torcida do Palmeiras, de parte da imprensa, ter perdido 3 campeonatos logo no começo, aí, ainda que fossem campeonatos que eram, como é que a gente fala, derivados dos títulos que conquistou, e o Paulista, que a gente já comentou aqui da força do Paulista. Às vezes você pega um time que é campeão paulista, depois é rebaixado, um time que foi eliminado na fase, depois foi campeão. O Santos caiu na primeira fase do Paulista e foi finalista da Libertadores. O futebol tem dessas coisas. Caiu nas quartas ano passado também. Caiu nas quartas ano passado e chegou na final da Libertadores. Então, assim, colocando tudo isso em contexto, a gente faz aqui um panorama do que é mais provável ou do que é mais possível com as peças e cascates que a gente tem na mão, mas o futebol tem muito mais do que isso. Que nem o Gabriel falou, às vezes um time acaba priorizando a Libertadores e perde alguns jogos, às vezes vem uma lesão que atrapalha demais um time. Mas uma lesão de um jogador, às vezes não é nem um jogador mais importante do time que a torcida enxerga ali, às vezes é um carregador de piano que os caras não têm uma peça para substituir. A gente teve um ano aí de Aguirre, que o jogador que mais fez falta para a gente não foi nem o Everton que se contundiu, foi o Militão lá atrás. Foi dele que eu senti falta quando o São Paulo negociou. E ainda o Aguirre conseguiu fazer aquele time jogar sem o Militão muito tempo. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa naquele ano, o Militão não tinha ido embora. Como eu espero que o Volpi não vá embora esse ano. Realmente espero, mas a gente ainda é mais provável que não vá. Mas e aí só complementando, o São Paulo pega um Atlético Goianiense extremamente organizado. Sim. De novo, falando do começo do campeonato, é difícil saber, de repente, como você falou, perde um jogador, alguma coisa desenrola, o trabalho acaba ficando estagnado e aí o time acaba mudando o seu rumo. Mas o Atlético Goianiense fez um campeonato brasileiro ano passado muito aceitável, esse ano começa bem. Então, assim, são vários times, aí, né? Então, tá bom. São vários times que, em teoria, são times ali de meio de tabela. O Bahia começou muito bem, o Sport, com um time, cara, que não é forte, um time com muitos nomes contestáveis. Eu achei legal como você fez fez aí Nossa, será, né? Não, o próprio Sport começa tirando pontos do Internacional no Beira-Rio, saindo perdendo por 2-0. Então, assim, a primeira rodada, por mais que ela seja apenas a primeira rodada, mas ela deu muito esses sinais. Vai ser muito difícil ter aquele jogo que você vai olhar e falar, pô, hoje temos que ir para cima, porque hoje a gente sobra como favorito. São poucos os jogos. Até alguns times que subiram de divisão, por exemplo, o Juventude sempre foi muito difícil jogar em Caxias do Sul.
fora de casa muda um pouco o cenário, mas em Caxias do Sul é muito difícil jogar contra o Juventude. Então é um campeonato que ele se oferece como muito equilibrado, muito equilibrado. E aí a gente entra, próximo passo. Num campeonato muito equilibrado, o São Paulo começou empatando. Amanhã tem esse jogo difícil contra o Atlético Goianiense, sem Daniel Alves, sem Benítez, sem Luan. A gente não sabe se o Luciano está 100%. O Luciano já faz tempo que não joga 90 minutos porque não está 100%. Então, tá aqui passando o jogo da seleção. O Arboleda, além de estar na festa, tá jogando pela seleção, também não joga. Então, são muitos desfalques no time titular, que o São Paulo, Lisieiro está na seleção sub-20. São muitos, eu acho que são 5, acho que metade do time titular está fora, para jogar contra um time que vem com confiança, que vem em crescimento, que está organizado, fora de casa. E terça-feira, a gente vai ter que colocar o time titular para jogar contra o 4 de julho, para ir no fim de semana para Belo Horizonte, enfrentar o Atlético Mineiro. Então, assim, imagina se você começa o Campeonato Brasileiro sem vitória nos 3 jogos, nos 3 primeiros jogos, num campeonato equilibrado, num campeonato difícil, num campeonato em que você já tem times que, teoricamente, largam na sua frente. Imagina se você começa sem vitória, ou seja, o Flamengo, que adiou alguns jogos, imagina o São Paulo com 3 jogos, o Flamengo com 1 e o Flamengo na frente do São Paulo. Já começa logo cedo a abrir uma distância que é difícil buscar depois, por uma questão de elenco. Então, essa é a importância que a gente tem que dar para o Campeonato Brasileiro, e a gente tem que entender o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro, o quanto vai ser quarta e domingo, o quanto daqui 1 mês e meio tem Libertadores, e depois tem Copa do Brasil, tudo junto, o quanto que isso tudo se acumula, e a gente está com desfalque, a gente está com um jogador que não está 100%, e aí a gente entra em outro ponto. Eu não sei como o São Paulo chega fisicamente em agosto, setembro, eu não sei. O São Paulo já demonstrou no próprio Campeonato Paulista a diferença quando o time titular tinha ali uma semana, 10 dias para trabalhar, e depois quando tinha jogo quarta e domingo. O São Paulo não conseguiu pressionar o Fluminense. Como que esse time vai chegar fisicamente? E não é fisicamente de contusão, é fisicamente de desempenho mesmo, desempenho individual dos jogadores, o desempenho para você fazer a marcação-pressão. A gente vai ter que repetir uma coisa aqui que é muito, não é tão óbvia, então a gente já repetiu algumas vezes, às vezes a gente apanha até por isso, mas é importante a gente explicar. O jogador, quando joga muitas partidas seguidamente, principalmente 2 vezes por semana, às vezes a contusão não acontece, se foi feita uma preparação, pode até não acontecer uma lesão, mas o desempenho do jogador cai, ele perde a capacidade de fazer determinadas coisas, porque ele não tem força física para isso. Isso é uma limitação humana. Tanto que técnicos europeus, né, quando o Flamengo foi enfrentar na final o Liverpool, né, o técnico ficou horrorizado da quantidade de jogos que o Flamengo tinha feito na temporada. E não é qualquer técnico. O cara tem uma experiência de futebol, tem uma vivência, inclusive foi campeão e não foi um jogo de igual para igual, ao contrário do que muitos da imprensa do Flamengo falam, não foi. A diferença foi bem grande, brutal, mas o Flamengo tinha feito muitos jogos. E uma coisa que quando a gente fala lá atrás, até de planejamento, que preocupou muito, porque o São Paulo, quando tinha para rodar, era só no comecinho da temporada mesmo, daqui para diante não tem. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa preocupação, quando a gente aponta algumas coisas... O campeonato não acabou no campeonato, o mundo não acabou no Campeonato Paulista, o mundo está seguindo e tem muita coisa importante para você assim, agora. Que bom que ganhou e que legal que fez a festa, muito bom para as pessoas que nunca tinham visto um título, para quem tem filho, e a gente entende isso. É que às vezes a gente está tão focado em quanto isso vai custar, que podemos até ter causado uma impressão ruim nas pessoas. Vai custar muito, ou pode custar muito, e meu medo é custar numa comissão que é muito promissora, e que se fizer um trabalho legal, de rodagem, pode ir muito longe com esse time em muitos campeonatos. Então, veja, São Paulo terá muita coisa, a gente precisa ter muita paciência para simplesmente não despejar e começar a falar, fulano é vagabundo jogador, né? Fulano não presta, ou fulano é perna de pau, ou enaltecer muito. A gente precisa ter muita paciência para analisar. Obviamente que a torcida pode fazer esse papel, mas é muito importante que principalmente a imprensa e quem trabalha com comunicação tenha um pouco mais de cuidado, mesmo que queira colocar toda sua emoção para fora, tem um pouco de cuidado. A gente precisa analisar friamente. Dito isso, eu realmente estou empolgado com o que esse time pode fazer, porque vejo bons reforços. Mas eu fico triste do São Paulo ter jogado, por exemplo,
o começo das eliminatórias do Paulista, eu escrevi um texto sobre isso, né, porque muita gente falou, poxa, os reservas perderam para o 4 de julho, um time da Série D, e queriam que colocasse mais, e eu explico no texto, a gente nem estava com os reservas, eram os reservas dos reservas, porque como tinham machucado titulares, os reservas imediatos ascenderam à condição de titular. Então você precisa ter outros Amanhã reservas. a gente Na tem condição, Nestor a gente vai estar com isso. no time titular, vai ter deve ou pode ter Rojas no time titular. E depois a gente vai ter que enfrentar o 4 de julho com um time mais perto do titular em função da derrota, já com desfalques. E isso vai comprometer muita coisa. Foi um tropeço muito grande, que vai custar muito, e por isso que a gente ficou no vídeo extremamente mal-humorado. Não foi só pela derrota, um tropeço acontece. Não é questão do vexame, é quanto aquilo vai custar para quem está olhando a longo prazo. Mas sim, foi. Não pode perder aquele jogo em nenhuma circunstância. Até pela atitude. E assim, e só para finalizar o arco das coisas que a gente tem que observar do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, a parte final, a parte mais óbvia, a gente chegou a citar de passagem no começo do vídeo, que São Paulo que vai jogar esse Campeonato Brasileiro. A gente está gravando um vídeo em meio a especulações de um interesse de clubes mexicanos no Thiago Volpi. Sim. Se o São Paulo vende o Thiago Volpi, quem vem no lugar do goleiro do time? A gente já entendeu... Que não tem reserva. A gente já entendeu que o PR não está pronto. Diferentemente do que... isso acontece muito no São Paulo. No São Paulo, isso acontece demais. O melhor é sempre quem não está jogando. Não interessa se ele nunca jogou, não interessa se ele não foi contratado, não interessa se ele está machucado, não interessa. No São Paulo sempre foi assim. O Morato, enquanto não jogava, era o Morato. O Rojas, quando não jogava, o Rojas, quando voltava, seu outro São Paulo. Agora o PR, não, porque o PR. O melhor é sempre quem não está em campo. Sempre. Quando o Sidão jogava, o bom era o Denis. Quando o Denis jogava, o bom era o Sidão. O bom não, mas o correto. Então, agora a gente teve que colocar, mas fez o certo de dar oportunidades ao PR, e a gente percebeu que ele ainda está com deficiências sérias. Não dá para você apostar nele por uma temporada inteira com ele com a condição de titular. Se você se desfaz, com Copa do Brasil, não tem com tudo. Se você se desfaz de um Thiago Volpi, você tem que ir correndo atrás de um substituto à altura. São Paulo não pode mais... Que não vai ser barato. Que não vai ser barato. Saber que você está desesperado. O São Paulo demorou quantos anos para substituir o Rogério Ceni? Exato, porque o São Paulo não pode mais negligenciar a posição de goleiro. O São Paulo já admitiu nessa temporada que é inevitável vender um ou outro garoto. Quem é esse garoto? É o Gabriel Sara, que hoje é titular do time e faz uma diferença enorme? É um Lisieiro que, se mantiver o desempenho, é muito titular e oferece muita qualidade para o time? É um Luan que hoje você não tem uma reposição e vai ter que correr atrás também? Então, assim, isso sem falar o que você acabou de trazer. Vai ter seleção olímpica, vai ter data FIFA. Em setembro tem data tripla. Nossa. Se tiver a Copa América. Tem data tripla. Se tiver a Copa América, porque a polêmica está bem complexa. Complementa o raciocínio, me tira um pouco da tela, deixa eu só atender o interfone, coisa muito rápida. Certo, peraí, tirei da tela. Uma preocupação, por exemplo, a gente fala de perder um desses jogadores, o Lisieiro, por exemplo, é um jogador que, estando jogando na seleção, as pessoas vão observá-lo, pessoas lá de fora. E assim, o São Paulo precisa vender, mas se vender um desses jogadores, Igor Gomes, Luan, ou mesmo Gabriel Sara, durante a temporada, isso pode fazer o São Paulo estar numa condição diferente do que a gente está prevendo aqui. São Paulo tem um time muito forte, tem um elenco bem robusto, teve sim alguns reforços muito interessantes, ou seja, tem coisas para se elogiar dessa diretoria, eu já falei aqui, tanto o processo de escolha do Crespo foi um processo muito interessante, não apenas porque o São Paulo não teve pressa para contratar um técnico, como fez nos últimos 10 anos, então isso é muito elogiável, como pela coisa acho que o Gabriel volta, como também pela questão de ter escolhido um técnico que aproveita o trabalho do antecessor. Montou um elenco bom, perde uma dessas peças, que é praticamente a espinha dorsal, e aí a gente já falou aqui. E vai ter dificuldade de repor. Vai ter dificuldade de repor, e até novembro é jogo quarta, domingo. Quando você perde peça, você não tem nem como rodar, porque titular
reserva vira titular, aí teu reserva fica muito fraco, fica muito mais fraco. Você não tem tempo para treinar uma formação alternativa, para treinar as peças que você precisa substituir. O Rigoni vai, por exemplo, amanhã ele vai estar à disposição. Se vira, não tem tempo para treinar, velho. Vambora. Se você for entrar, ele vai chamar os caras pelo número da camisa, ou 9, ou 11. E assim, eu até apostaria que entraria tipo uns 10, 15 minutos para se preparar para terça-feira. Terça-feira é possível que. Terça-feira a gente precisa seria um jogo classificar. É importantíssimo. Sim. São Paulo já falou que Copa do Brasil é uma das grandes prioridades, obviamente pela premiação, e também pelo ineditismo do título. Esse é um título robusto, um título que eu tenho muita vontade de conquistar, desde aquela derrota. É isso? Da minha parte, é isso. E assim, o resumo disso tudo é a minha expectativa para o São Paulo, brigar pelo 4º lugar. É uma expectativa muito parecida com a do ano passado. Do ano passado, eu esperava um G6. A gente tem esse vídeo aqui de expectativa do campeonato para registrar isso. Eu esperava um G6 e esperava o São Paulo brigando por uma das 4 posições ali de uma vaga direta Libertadores. Isso sem contar que podem abrir outras vagas partindo do ponto da classificação inicial. Hoje, para mim, é praticamente a mesma expectativa, com um dedo a mais de uma esperança de poder beliscar esse tal 4º lugar. Não entro nessa de para brigar pelo título, porque para brigar pelo título tem que contratar, porque tem que brigar lá em cima. Não entro nessa. São Paulo brigar, mas mas assim, tem que contratar. O São Paulo ele tem outras prioridades. O São Paulo já contratou muito mais do que devia. Então assim, o São Paulo tem outras responsabilidades para daqui a pouco não voltar a quebrar o clube. Voltar a quebrar o clube é ótimo, já está numa situação financeira que às vezes a gente até esquece. O São Paulo está contratando tanta gente que às vezes a gente até esquece a situação que a gente está vivendo. Então, assim, mantenho a ideia do ano passado. Eu acho que mais do que isso vai ser muito difícil e vai ter que fazer um campeonato fora da curva como fez ano passado. E aí, lembrando, o São Paulo ano passado, para fazer o que fez, vamos lembrar, esteve lá em cima desde o começo. Desde o começo. A gente aqui na 7ª, 8ª rodada, a gente já falava, o campeonato do São Paulo é acima da expectativa até aqui. A gente chegava na 10ª rodada, 12ª, falava, o campeonato do São Paulo continua acima da expectativa. E aí o São Paulo começou a ter jogo a menos e continuou brigando lá em cima, falou, nós estamos em 3º, nós estamos em 4º, faltando um jogo, 2 jogos. Isso foi desde o começo do campeonato. Se você desde cedo... Turno, depois, que não tem nenhuma validade. Sim, exato. No meio do segundo turno, São Paulo, olha, pelos pontos, São Paulo foi o melhor time do primeiro turno. E pelo começo desse ano, você pode ficar muito para trás e vai ficar difícil de buscar depois. Por mais que na primeira rodada, exceção ao Flamengo, todos tenham tropeçado, o São Paulo não tem o melhor elenco do mundo. Seria a hora, por exemplo, o São Paulo, ali quando chegou na hora de brigar com o Grêmio, pega a diferença que o São Paulo abriu para o Grêmio no começo do campeonato. 10 pontos, 11 pontos, 9 pontos. Quando o São Paulo teve a má fase, conseguiu se manter ali 4 pontos, 5 pontos, que foi o suficiente para passar aquela má fase, tá? E conseguir, no mínimo, se garantir direto na fase de grupos da Libertadores com as suas próprias forças. Então é importante a gente ressaltar isso, é importante ressaltar o começo do campeonato. O jogo contra o Fluminense já tinha importância, o jogo de amanhã tem importância, o jogo contra o Atlético Mineiro tem uma importância enorme, e o São Paulo tem esses objetivos a cumprir, porque mesmo para você alcançar um 4º lugar, num campeonato equilibrado desse, você tem que fazer um belo campeonato. Não vai achando que você vai fazer um campeonato de qualquer jeito, com a quantidade de times que a gente citou aqui, que vão brigar por essa vaga, que vão brigar acima do São Paulo, que vão brigar em torno do São Paulo, que vão tirar ponto do São Paulo e de outros times porque estão muito competitivos. Não vai achando que está tranquilo arrumar uma vaga na Libertadores. Vai ter que fazer um bom campeonato, e para fazer um bom campeonato, você tem que ser minimamente linear. Senão, você vai ficar para trás e você vai ter que sair correndo atrás de todo mundo. E muita estratégia, tá, gente? Isso não quer dizer que São Paulo... então São Paulo não briga por título? Não. O São Paulo está com um elenco que briga por todos os títulos que disputa, mas vencer esses títulos seria surpreendente. Seria uma coisa muito fora da curva. Na Copa do Brasil tem mais chance por ser mata-mata, Libertadores também, tudo é muito imprevisível. Eu sei que São Paulo vai focar muito nesses jogos, o que dificulta mais ainda o brasileiro, mas... não se assustem, é um São Paulo que tem força, mas a gente precisa ter paciência e analisar com cuidado. A gente convida todo mundo para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas entendam até como a gente faz nosso trabalho. Tem um texto no falabandana.com meu, falando um pouquinho dessa questão aí, titularidade. Às vezes o Gabriel também vai falar, também vai escrever lá, a gente vai fazer outras coisas aqui no canal, agora que a gente está se estruturando.
e tendo alguns motivos para sorrir, porque São Paulo está, né? Enfim, sempre aquela coisa. Às vezes ganha, às vezes perde, a gente está ali na batalha sempre. É isso? É isso. Então, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã não. Vocês que estão vendo o vídeo, vocês que não são membros, hoje tem mais. Daqui a pouco a gente está aí para membros no pré-jogo, mas já viram o vídeo ontem, e para todo mundo no vídeo pós-jogo São Paulo e Atlético Goianiense. Eu estou até perdido aqui no dia, no horário e tudo. A gente volta, então, com vocês daqui a pouco, mais tarde. Um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.